Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de LDB. Agora é a aula 2, tá? A aula 1 ficou muito grande, eu peço desculpa a vocês, eu me empolguei, quando eu vi já tinha 45 minutos, mas eu vou tentar então, em vez de 3 aulas de LDB, eu fechar em duas, de repente ficar mais fácil, tá? LDB é muito pesada, são muitos aspectos, no final dessa apresentação, se eu conseguir fechar na segunda aula, vou fazer um resumo das partes mais importantes, das últimas atualizações, mas na aula 1 eu parei no 26A, artigo 26A, que é muito importante. Agora vamos dar continuidade com o artigo 27, ok? Vamos lá. Bom, o artigo 27 vai falar dos conteúdos, né, da LDB e desses aspectos importantes da LDB e esses conteúdos curriculares da educação básica, né? Então, esses conteúdos curriculares da educação básica vão observar ainda as seguintes diretrizes. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração e condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. E 4. Que é importante para a área da educação física, hein? Detalhe. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então percebe que esse artigo 27 tem uma clara relação à questão da educação física escolar, né? Bom, voltando, né, difusão de valores fundamentais, de interesse social, deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Percebam que a LDB tem esse cuidado, a questão de construção da cidadania e da ordem democrática, né? Condição das condições de escolaridade dos alunos, cada estabelecimento, cada contexto, uma orientação para o trabalho, e o destaque aí que eu faço é a questão mesmo da parte 4, a promoção do desporto educacional e a prática, as questões não formais do esporte, né? Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão adaptações necessárias a cada peculiaridade de cada região e, especialmente, com esses detalhes, conteúdos e metodologias apropriadas às necessidades, realidades e interesses da zona rural, organização própria de um calendário observando fases da questão agrícola, dos ciclos, né? E adequação à natureza do trabalho na zona rural, né? Horários, todas as flexibilidades estão contidas nessa perspectiva. Bom, agora vamos para a seção 2 da educação infantil, né? Detalhe, porque isso é importante, modificações, tá? Então, a seção 2 da educação infantil, o artigo 29, educação infantil, primeira etapa da educação básica, lembrando, educação básica, desculpe, o dia hoje está meio ruim. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, né? Então vamos lá. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, né? Seus aspectos físicos, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Percebam que lá no início da LBB tinha a questão dessa abrangência, né? A escola, a família e a comunidade fazendo parte dessa amplitude educacional. Vamos lá, artigo 30. A educação infantil, muito importante, será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade e pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, há uma divisão da educação infantil entre creches ou entidades equivalentes até 3 anos de idade e pré-escola de 4 a 5. Percebe que essas faixas etárias mudaram? Essa é uma pergunta que pode acontecer. Percebe? Vamos tomar bastante cuidado. Agora vamos para a seção 3, tá? Desculpem. Seção 3 do ensino fundamental. Seção importante. Artigo 32. Ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade. Vamos lá, retomando. 3 creche, 4 a 5 pré-escola. 6 já está fazendo parte do primeiro ano do ensino fundamental. Tá? Então vamos lá. 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Vamos lá. Observa o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo com meios básicos, pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, né? É uma questão da antiga escola do ler, escrever e de contar, mas vamos em frente. 2. Compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia das artes, dos valores, em que fundamenta a nossa sociedade. 3. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Percebam que lá na BNCC, eu vou apresentar a BNCC também em 2 aulas para vocês, tem a questão das capacidades, sendo o conjunto de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, né? A LDB
já se antecipa citando isso, né? Quarto, fortalecimento de vínculos da família, dos laços de solidariedade humana, tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Então perceba que tem uma série de critérios, uma série de aspectos para o desenvolvimento desse ensino fundamental. Importante, hein? Vamos lá, caput primeiro. É facultativo ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Isso é importante. Segundo, estabelecimentos que utilizam a progressão regular por sede podem adotar o ensino fundamental, regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação, do processo de ensino-habilidade, aprendizagem, observados novos e respectivo sistema de ensino. 3. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas as comunidades indígenas a utilização da sua própria língua, isso é importante, materna, e os processos próprios de aprendizagem. 4. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, como a que a gente está vivendo, a pandemia. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino normais da Escola Pública de Ensino Fundamental, assegurado a respeito à diversidade cultural, religiosa no Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo. Então, veja bem, isso aí foi uma mudança pela Lei 9.475 de 97. Então, ó, matrícula do ensino religioso, facultativo, tá? Por quê? Porque cada disciplina, cada escola pode oferecer. Então, não é obrigatório a matrícula no ensino religioso, né? Diversidade, várias crenças, e a escola não vai dar conta de todos esses aspectos, né? Mas é facultativo, né? Vamos lá. Primeiro, o sistema de ensino regulamentarão os processos para definição dos conteúdos do ensino religioso, né? E estabelecerão as normas para habilitação e admissão de professores. Então, veja bem, ensino religioso não é o ensino de uma religião. Ensino religioso tem que ser garantido diversidade das formas religiosas no Brasil, abordar todas as formas religiosas e vedar qualquer tipo de proselitismo, ou seja, não há preferência por ensino, não pode haver. A LDB não permite, tá? E mesmo assim deixa facultativa a matrícula do aluno, né? O sistema de ensino 2. Ouvirão a entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos desse ensino religioso, né? Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Primeiro, são ressalvados os casos de ensino noturno, das formas alternativas de organização autorizadas na lei. Segundo, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critérios dos sistemas de ensino. Então, há, tanto no Plano Nacional de Educação como na LDB, essa provisão de passar o ensino parcial para integral, mas fica a critério do sistema de ensino, ou seja, estados e municípios do Distrito Federal vão regular essas questões, né? Vamos lá, artigo 36, já entramos na seção do ensino médio, saímos do fundamental, né? Artigo 36, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular, avisando para vocês, teremos 2 aulas de Base Nacional Curricular de Educação Física e por itinerário formativo que deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto social e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, reforma do ensino médio de 2017. Então, muito cuidado, essa reforma do ensino médio provavelmente vai cair, tá? Então, detalhe total para essas questões especiais, né? Então, como é que se organizou a Base Nacional Comum Curricular? Primeiro, dividiu em 5 partes, em 5 etapas. Linguagens e suas tecnologias, aí estão línguas estrangeiras, língua portuguesa e educação física, como entendida como uma expressão, a expressão corporal como uma linguagem, as práticas corporais como linguagem. Matemática e suas tecnologias, né? Primeiro, a linguagem e suas tecnologias. Terceiro, ciências da natureza e suas tecnologias. 4, ciências humanas e sociais aplicadas. 5, formação técnica profissional. Então, aí, o artigo 36 ainda tem alguns detalhes. A organização das áreas que trata o CAPES das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com os estabelecidos em cada sistema de ensino, né? O 2 eu pulei. 3. O 2 eu acho que foi retirado. Critério do sistema de ensino poderá ser composto de itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e dos itinerários, considerando os incisos de 1 a 4. Então, do CAPT. Então, veja bem,
A base curricular é que vai implementar essa reforma do ensino médio. Né? A base curricular, a gente vai apresentar, volto a dizer, uma aula específica, muito importante, a Base Nacional Comum Curricular, né? Mas ela é que vai dar corpo ao ensino médio. Tanto é que a gente vai apresentar a Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental, porque o médio ainda tem vários aspectos para serem incluídos. Mas a LDB já foi modificada com essa ideia de você ter a questão importante. Agora nós vamos passar para a seção 5 da educação de jovens e adultos. Né? Mas detalhe, reforma do ensino médio, muita atenção, articulando com a LDB. Né? Então, a BNCC é importantíssima, a aula, legislação educacional está prevista, a LDB, a BNCC, próximas aulas. Tá? Seção 5, da educação dos jovens e adultos, famoso EJA. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade aos estudos no ensino fundamental ou médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. O tio aí da educação, me desculpe, está meio errado. 38. O sistema de ensino manterá um curso de exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum Curricular, olha a BNCC, habilitando ao prosseguimento de estudos de grado regular. Primeiro aí, os exames que se refere esse artigo realizar-se-ão 1. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. 2. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Cuidado com essas questões de datas, o pessoal gosta muito de pegar essas questões. Bom, vamos para o capítulo 3 da educação profissional e tecnológica. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada ou instituições especializadas no ambiente de trabalho. Por exemplo, existem as escolas técnicas, institutos federais técnicos, escolas técnicas estaduais. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além de seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Né? Então, há uma articulação. Né? Agora vamos no capítulo 5 da educação especial. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, da LDB, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educantes com deficiências, transtornos globais, desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Percebe que teve uma mudança nesse negócio, o pessoal trabalhava com outra redação, outro tipo de situação, e a ideia é preferencialmente na rede regular de ensino, não exclusivamente. Há diferença entre preferencialmente e exclusivamente. Primeiro aí, haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da calendário da educação especial. Aí é um professor especial, um atendimento especial para os estudantes que precisam. 2. Atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integralização nas classes comuns de ensino regular. Ou seja, há uma ideia na educação especial de integrar os alunos nas escolas comuns, isso é muito importante porque facilita esse processo. Agora, contanto que tenha condições de. Então, há na previsão da lei, da LDB, a ideia de atender as peculiaridades da clientela, ter um atendimento com professores assistentes, auxiliares, estagiários, ou seja, as redes, os sistemas de ensino vão ter que prover dessas questões importantes. Vamos para o 3. A oferta de educação especial, nos termos desse caput, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados os incisos 3 do artigo, na verdade, é o artigo 4 e o parágrafo do 60 dessa lei. Eu tenho até que botar aí um adendozinho aí, porque eu vou esquecendo aqui e para corrigir quando eu mandar o material para vocês. Né? Artigo 60. Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializados e com atuação exclusiva em educações especiais para fim de apoio técnico financeiro pelo poder público. Então, a gente sabe que existem. Além do sistema público, existem educação especial federal, estadual e até municipal, né? Vários institutos, mas eles estão colocando assim. Existe também instituições privadas sem fins lucrativos que também atuam exclusivamente nessa educação especial. Né? São várias. Né? Então, tem que ter um apoio técnico e também um apoio financeiro do poder público. Agora vamos para o título 6 dos profissionais da educação, artigo 66. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura, de graduação plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, e oferecida também em nível médio na modalidade normal, nas 4 primeiras séries. Isso mudou, atenção para isso, tá? Ali a redação tá um pouquinho ruim também, eu vou mudar, né? É muita coisa para a gente fazer. Então, olha, temos um aspecto importante, que isso mudou, far-se-á em curso de licenciatura, de graduação plena, os professores, tá? Na educação básica. Ainda se admite que nas 4 primeiras séries, nos 4 primeiros anos, séries e anos se equivalem, ainda pode ser feito com modalidade normal, tá? Artigo 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, a questão para dar aula em universidade, né? O que se pede, a LDB, o que se indica na LDB é mestrado e doutorado. Nas universidades federais, por exemplo, existe o doutorado. Ninguém entra numa universidade federal para ser professor efetivo sem ter, no mínimo, doutorado. Vamos seguindo em frente. Artigo 67. O sistema de ensino proverá uma valorização dos profissionais de educação, assegurando-os, inclusive, nos termos de estatuto dos planos de carreira do Magistério Público. Primeiro, ingresso exclusivamente por concurso público, provas e títulos. Estamos falando do público, hein? Segundo, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Terceiro, piso salarial profissional. Quarto, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Quinto, período reservado a estudos, planejamento, avaliação incluída a carga de trabalho. Sexto, condições adequadas de trabalho. Então, veja bem, o sistema de ensino vão promover isso. Parece que está muito ligado à questão do ensino superior, mas não está. Ensino superior eu não estou nem trabalhando com vocês. Isso aí a gente está trabalhando com a questão de valorização do profissional. Então está dizendo que o sistema de ensino promoverá a valorização dos profissionais de educação. E veja bem, estatutos e planos de carreira do magistério público. Os privados, os particulares não estão entrando nessa questão. Hoje a gravação está difícil, mas vamos prosseguir, vamos perseverar. Então, primeiro, no sistema público de magistério, exclusivamente por concurso público de provas e títulos, a previsão de aperfeiçoamento continuado, inclusive com licenciamento para isso, para os professores fazerem seus cursos de mestrado e doutorado. Muitos estados, a maioria dos municípios não oferecem isso. Piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação, habilitação, avaliação do desempenho, ou seja, também com o ponto 1 e o 2 tem a ver com o 3. Poucos estados e municípios, então você faz mestrado, doutorado, tem estado e município que nem dá nenhum tipo de valorização, mas está previsto na LDB. Né? Os estados e municípios é que não se adequam. Né? Quinto, reservado período de estudo, planejamento, avaliação, incluído na carga de trabalho. Isso é uma briga, o município do Rio de Janeiro que tem uma briga, mas está provisionado na LDB. Né? E condições adequadas de trabalho, que a gente sabe que também não tem. Mas veja bem, é importante a gente ver na Lei de Diretrizes e Bases, porque é a Carta Magna da Educação, o que está provisionado na lei, para a gente poder exigir nos estados, no município, até no ensino federal. Né? Vamos lá, agora vamos para o título 7 dos recursos financeiros, artigo 69. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18%, e os estados e Distrito Federal e município, 20%, ou que consta nas respectivas constituições e leis orgânicas da Receita, resultante de impostos compreendidos de transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. É uma briga, né? Então, veja bem, 18% e 25% das receitas. Né? Nas constituições ou legislações orgânicas dos municípios pode aumentar, mas nunca menos. Então, a União vai ter que disponibilizar pelo menos 18% desses recursos financeiros, né? E os estados e o Distrito Federal e os municípios nunca menos de 25%. É óbvio que isso não é cumprido, mas a lei está ali. Vamos lá, artigos 77. Vocês percebem que eu vou pular vários artigos porque não dá para a gente trabalhar com a lei toda. Artigo 77. Recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que com própria finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações
participações ou parcelam no seu patrimônio sob nenhuma forma de pretexto. Isso ia mudar, mas foi vetado. Né? 2. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. 3. Assegurem destinação do seu patrimônio à escola comunitária, filantrópica, confessional ou poder público, no caso de encerramento de atividade. 4. Prestem contas ao poder público desses recursos recebidos. Isso é muito complicado, né? Porque as escolas públicas têm uma série de regulamentações, mas as confessionais, que são as religiosas, as comunitárias ou que são consideradas filantrópicas, né, devem ter toda uma regulação também nesses aspectos. Se elas quiserem ser filantrópicas, elas devem seguir isso. Isso é muito complicado, muito difícil, mas a LDB prevê. Bom, agora vamos para o título 8º das disposições gerais. Artigo 78. Sistemas de ensino da União, com colaboração das agências federais de fomento à cultura, de assistência e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação bilíngue e intercultural aos povos indígenas. Muito importante esse artigo 78, por isso que ele está frisado aí, hein? 2. Garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso à informação, conhecimentos técnicos e científicos das sociedades nacionais e demais sociedades indígenas e não indígenas. Artigo 79b. Esse artigo 79 foi incluído para a lei que está aí. Calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Isso está na LDB, hein, gente? Foi incluído em 2003. Preste atenção. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis de modalidade de ensino e de educação continuada. Importante, até porque nesse tempo que a gente está agora de pandemia, a gente está gravando essa aula aqui em 2021, pico da pandemia, a LDB já prevê algumas dessas questões. Artigo 83. O ensino militar é regulado em lei específica, isso é muito importante, admitida a equivalência de tudo de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Agora vamos para o título 9 das disposições transitórias. 87. É instituída a década da educação, a iniciar um ano a partir da publicação dessa lei. Essa lei foi publicada em 96. Primeira, a União, no prazo de um ano a partir da publicação dessa lei, encaminhar ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial e sobre a Educação para Todos. Né? Percebe que isso deu alguns problemas, mas a gente conseguiu organizar mais ou menos o Plano Nacional de Educação. Agora eu vou falar um pouco das atualizações de 2019, entrou até um pouquinho em 2020, hein? Mas 2019 e 2020. Algumas leis estão aí, mas eu retirei por a questão do ensino superior. Né? Mas vamos lá. São as leis que modificaram, algumas de 2018 estão aí, tá? Mas a primeira lei que a gente vai trabalhar é com a lei de 3 de janeiro de 2019, a lei 13.796. Durante o nosso curso ela apareceu aí, né? Ela vai fixar, né? Em virtude da escusa da consciência, prestação alternativa, aplicação de prova, frequência da aula, em data de guarda religiosa, ou seja, se naquela respectiva lei, se naquela respectiva criança, aquele respectivo adolescente, se ela tiver uma data religiosa, de guarda, a escola vai ter que prover uma aula e se tiver prova, uma prova alternativa. Essa lei é importante. Então, veja bem, isso foi acrescido, não foi retirado nada desse artigo, foi apenas acrescentada essa novidade aí da questão da guarda religiosa. Né? Artigo 7º. Isso foi acrescentado a essa lei. O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade da consciência, de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, tem que ter um requerimento prévio, ausentar-se de prova, de aula marcada, no dia que, segundo os preceitos da sua religião, será vetado o exercício de tais atividades. Ou seja, é um dia de guarda. Aquela religião diz que aquele dia deve ser reservado. Né? Devendo, então, o sistema de ensino, a escola, atribuir a critério da instituição, sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas no inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal.
Então, é assegurado ao aluno o direito de faltar às provas ou aulas marcadas para o dia que, segundo sua crença, seja vetado o exercício de atividade. Importante ressaltar isso porque não tem custo nenhum para o aluno se for caso de instituição privada. Primeiro, a prova ou aula de reposição, conforme o caso, será realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado, com a sua anuência expressa. O responsável, o aluno, tem que autorizar. Trabalho escrito, outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objeto e data de entrega definidos também para a instituição de ensino. Ou seja, o aluno vai ter uma outra oportunidade. Né? A lei traz também exemplos de atividade, prova, aula, trabalho escrito, pesquisa, para dar como alternativa. Né? Então vamos lá. A prestação alternativa deverá observar alguns parâmetros curriculares e o plano de aula no dia de ausência do aluno. 2. O cumprimento das formas de prestação alternativa que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Não pode receber falta, não. A realização das atividades de prestação alternativa substituirá e regularizará também o registro de frequência. 3. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. 4. O disposto deste artigo não se aplica ao ensino militar. Aqui se refere ao artigo 83 dessa lei, pois o ensino militar tem regulamentação própria. Importante isso. Hein? Próxima lei. A lei de 1383 de 10 de janeiro de 2009. Ela vai alterar o dispositivo da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, para obrigar a notificação das faltas escolares do Conselho Tutelar quando superiores a 30% do percentual em lei. Isso está lá dentro, foi modificado por essa lei. Eu já falei que era 50, agora passaram a 30, importante. Tá? O inciso passa a vigorar com a seguinte redação: notificar o Conselho Tutelar do município em relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido por lei. Volto a lembrar, era 50. Interessante, esse percentual era 50 e permitido pela lei, com essa alteração passa a vigorar 30. Isso está lá no corpo, mas não custa nada a gente reforçar. Próxima lei. Altera a lei 394 também, a lei de diretrizes e bases do recurso, do acesso a curso superior de educação. Mesmo eu não falando de educação, está aí porque é a modificação. Né? Então, é longo. Provavelmente isso não cai. Né? O resultado do processo seletivo desse referido CAPT será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva classificação, cronograma das chamadas de matrícula, de acordo com os critérios para as preenchidas de vagas, constantes no edital, assegurado o direito de candidato classificado ou não, ter acesso às suas notas, indicadores de desempenho, provas, exame de demais atividades de seleção e sua posição em ordem de classificação. Então, é a questão do resultado desses processos seletivos devem garantir esses acessos às informações dos candidatos. Né? Agora, a alteração da LDB 2020. Aí é basicamente em virtude da pandemia. Né? Vou dizer, estamos gravando essa aula em 2021. Medida provisória de 1º de abril, esses concursos que vão acontecer por agora certamente vão pedir isso. Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrente das medidas de enfrentamento da situação de pandemia. Artigo 1. Estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado em caráter excepcional da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias letivos escolares, no termo do disposto. Né? Inciso 1 do caput, né? Do artigo 24, inciso 2 do caput, do artigo 31 da lei da LDB, desde cumprida a carga horária mínima anual, estabelecida nos referentes dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos sistemas de ensino. Ou seja, é uma adaptação. Essa mudança é decorrente da pandemia, né? E por isso o governo adaptou o calendário de caráter excepcional e dispensando a obrigatoriedade da quantidade desses dias letivos. Atenção, a quantidade da carga horária mínima anual estabelecida deve ser garantida. Parágrafo. Dispensa o que trata o CAPT se aplicará para o ano letivo afetado pelas medidas de enfrentamento da pandemia. Né? Então, nós temos isso no 2001, 2020 e 2021. Espero que acabe em 2021. Né? Artigo 2. Instituições de educação superior ficam dispensadas em caráter excepcional da obrigatoriedade da observância ao mínimo de dias letivos de trabalho acadêmico nos termos do CAPT e no parágrafo 3 do artigo 47 da lei para o ano letivo afetado pelas medidas de enfrentamento da situação de emergência
observadas as normas sempre editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Os cursos de educação superior, medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia também ficam dispensados da obrigatoriedade quanto ao mínimo de dias efetivos de trabalho acadêmico, como mostra as especificações abaixo, né? Na hipótese que trata o CAPT, as instituições de ensino superior poderão abreviar a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que observadas as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino. Então, lá, 75% da carga horária do internato do curso de medicina, porque essas questões têm a questão dos estágios respectivos. 70% da carga horária do estágio curricular obrigatório nos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. Bom, eu vou fazer uma breve situação aqui das coisas que eu considero mais importantes, mas não é um aviso final, né? Vamos conseguir terminar em 2 aulas, né? A educação básica, gente, é gratuita e garantida dos 4 aos 17 anos. Mudou, antigamente era 5 anos, 4 aos 17 anos. Vaga na escola pública mais próxima de casa, toda criança que completar 4 anos de idade. Isso foi incluído. Também é aspecto que vocês devem perceber. A educação básica poderá ser organizada em séries anuais, em semestres, em ciclos, sempre com o interesse do processo da aprendizagem, assim recomendar. Então há essa flexibilidade de trabalhar com períodos diferentes, a periodicidade diferente, está na LDB. Carga horária de educação básica, basicamente nível fundamental em média, 800 horas, com 200 livros letivos. E isso aí, lógico, com a pandemia, algumas alterações foram feitas. Outro aspecto importante, a avaliação PLDB é contínua, acumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre quantitativos. E sobre também as provas finais. Isso é muito importante. Recuperação tem que ser paralela. Isso tudo está disposto na LDB. Pode ser que algum sistema de ensino, alguma escola não cumpra isso, mas está incorrendo em erro. Outra coisa que eu já forcei para vocês, a educação infantil é dividida em creche até 3 anos de idade, pré-escola de 4 aos 5. 6 anos já estão ali no primeiro ano do ensino fundamental. Gente, dá uma lida nisso tudo. Eu dei uma frisada nos aspectos, sublinhei, botei em cor diferente. Dá uma lida, LDB é chato, mas cai. Não cai muito, dependendo do concurso, é 1 ou 2 questões, mas não é tão difícil estudar LDB. Geralmente são as modificações os aspectos mais importantes que eu tenho destaque. Simplifiquei, reduzi, fiz um resumão da LDB. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Convido vocês para continuar no curso de Legislação Educacional. Forte abraço a todos, gente. Um grande abraço para vocês.